Nascida em 21 de abril de 1926, a Rainha Elizabeth II é uma das monarcas mais conhecidas mundialmente. Em 2022, Sua Majestade Real completou 70 anos no trono, sendo a soberana mais longeva de toda a história do Reino Unido, e no dia de hoje, seu falecimento foi noticiado, deixando o mundo inteiro em luto. No vídeo de hoje, você vai conhecer um pouco mais sobre esse assunto. Veja agora, assim era a vida de Rainha Elizabeth. A Rainha Elizabeth II assumiu o trono britânico em 1952, sendo coroada em 1953. Era filha de Jorge VI e tornou-se rainha por ocasião da morte de seu pai. Sua ascensão ao poder era improvável, uma vez que ela era filha do segundo herdeiro na linha de sucessão do trono inglês. Ficou noiva e casou-se em 1947 com Philip, príncipe da Grécia e da Dinamarca. Desse casamento nasceram 4 filhos. Elizabeth II é a monarca do reino mais longevo da história da coroa britânica. Participação na Segunda Guerra. Em 1939, o Reino Unido declarou guerra à Alemanha depois que a Polônia foi invadida por tropas germânicas. Iniciou-se então a Segunda Guerra Mundial, que se estendeu por um período de 6 anos, tornando-se um dos maiores conflitos da história e também o responsável por grande destruição material e mortes. Parte dos anos de guerra, Elizabeth residiu no castelo de Windsor. Todavia, no último ano de conflito, ela aderiu ao Auxiliary Territorial Service, um grupamento de mulheres que serviam como voluntárias em funções variadas para o exército britânico. Nesse serviço, foi treinada como motorista e mecânica. Ao final da guerra, a futura rainha contou que saiu às ruas para comemorar a vitória dos aliados com a sua irmã. Nessa época, ela tinha apenas 19 anos. Palácio de Buckingham. Considerado um dos mais importantes pontos turísticos de Londres, o Palácio de Buckingham é a residência oficial da Rainha Elizabeth II e é uma das principais moradias utilizadas pela monarca. O palácio de 77 mil metros quadrados foi construído em 1703 pelo Duque de Buckingham, uma obra que durou mais de 70 anos para ser concluída. O Palácio de Buckingham tornou-se propriedade da coroa inglesa em 1761, tornou-se casa oficial em 1837, com a coroação da Rainha Vitória, a primeira monarca a morar no local. A Casa Buckingham foi comprada pelo rei George III para acomodar a Rainha Charlotte em um lugar próximo ao Palácio St. James, onde aconteciam as principais atividades da corte. Em 1762 foi feita a primeira reforma, cujo objetivo era adaptar a construção ao gosto do rei. George IV também usou a casa para o mesmo fim, um lugar para acomodar a rainha e seus filhos. Em 1820, George IV iniciou outra reforma na Casa Buckingham, com a execução do arquiteto John Nash. Durante a obra, em 1826, o rei mudou de ideia e decidiu transformar a casa em um palácio, dobrando o tamanho da construção original. Os salões de estado, que podem ser visitados no verão, datam desta época e sofreram poucas modificações desde então. Apesar do investimento, o rei George IV nunca morou no Palácio de Buckingham. Outra reforma significativa foi feita nos anos 1840 pela Rainha Vitória. Ao transformar o palácio em residência real, a rainha precisou construir um novo bloco de quartos e salões com o objetivo de acomodar as crianças e os hóspedes. Nesta obra, foi construída a 4ª ala do Palácio de Buckingham, que passou a ser uma construção quadrilátera, com um pátio central. O Palácio de Buckingham é uma construção suntuosa, com 775 cômodos. Destes, 19 são as salas de estado, 52 quartos são utilizados pela realeza e outros 188 são destinados aos funcionários. O palácio possui 92 escritórios e nada menos do que 78 banheiros. A área externa do Palácio de Buckingham também merece destaque. São mais de 16 hectares de jardim com fauna e flora diversificadas e ainda há quadras de tênis, um lago e um heliporto para transportar a família real. O Palácio de Buckingham foi bombardeado 7 vezes durante a Segunda Guerra Mundial pelos exércitos nazistas. Em algumas dessas ocasiões, o rei George VI e a rainha Elizabeth I estavam na moradia oficial e escaparam por pouco de uma tragédia. Uma das alas afetadas pelas bombas foi a capela. Eu não sei por que alguém iria querer entrar nesse lugar, mas o quarto da rainha no Reino Unido foi invadido em 1982, quando um homem chamado Michael Fagan escalou um muro alto de 14 pés do Palácio de Buckingham. Apesar de ser protegido com espigas giratórias e arame farpado, o homem subiu um cano de esgoto e vagou no quarto da rainha nas primeiras horas da manhã.
Desde o incidente, a segurança geral no palácio foi incrementada e o perímetro do quarto da rainha é equipado com alarmes sofisticados, sensores de movimento e cercado pela guarda de segurança. Tática de segurança. A Rainha Elizabeth II sempre é vista carregando uma bolsa de mão, mas a função do acessório não é apenas guardar objetos. De acordo com o historiador real Hugo Vickers, a rainha usa a posição da sua bolsa para mandar sinais para sua equipe e indicar se gostaria de ser retirada de algum lugar, por exemplo. A rainha muda a bolsa de uma mão para outra quando ela quer terminar uma conversa, mas isso é feito de maneira muito gentil. É um jeito simples, alguém se aproxima e diz: "O arcebispo de Canterbury gostaria de lhe conhecer", disse Vickers ao Daily Mail. Outro sinal revelado por ele é quando a rainha coloca a bolsa em cima da mesa em algum evento. Isso significa que ela quer ir embora em 5 minutos e sua equipe deve se preparar para levá-la. Além do segredo da bolsa, quando está em reunião oficial no Palácio de Buckingham, a rainha também tem uma campainha que alerta as pessoas de sua equipe que eles devem abrir a porta e acompanhar o convidado para fora. Movimentos no anel também guardam um significado, e diferente da gentileza da mudança da bolsa de um lado para o outro, se a rainha mexer no objeto no dedo, significa que ela quer sair de uma conversa o quanto antes. Fortuna. Alvo de especulações e nunca oficialmente informada, a fortuna pessoal da Rainha Elizabeth é estimada em 500 milhões de dólares, 2,6 bilhões de reais na cotação de 6 de setembro. De acordo com reportagem de 2021 na revista norte-americana Forbes, o valor se refere a investimentos, joias e 2 castelos. Já o patrimônio total da coroa britânica, segundo a publicação, é de 28 bilhões de dólares, 146,2 bilhões de reais. Morte. O Palácio de Buckingham informou nesta manhã que os médicos estavam preocupados com a saúde da Rainha Elizabeth II. A monarca foi colocada sob supervisão médica. O anúncio de seu falecimento foi feito pelos portais oficiais. Com a morte de Elizabeth, seu filho mais velho, o agora rei Charles, assume o trono do Reino Unido e de outros 14 países que têm um monarca britânico como chefe de estado, como Austrália e Canadá. Segundo os ritos oficiais, ele tinha algumas opções na escolha do nome que iria adotar, mas acabou seguindo o caminho tradicional e manteve o título de Rei Charles III. Em seu primeiro comunicado oficial como rei, Charles III disse que a morte da minha amada mãe, Sua Majestade a Rainha, é um momento de grande tristeza para mim e para todos os membros da minha família. Mas e aí, curtiram o vídeo? Se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe o seu joinha e compartilhe para geral. Vale lembrar também para você não esquecer de ativar o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E que tal a gente fazer uma maratona? Na tela você pode conferir vários vídeos que a gente recomenda você assistir. Eu estou te esperando em cada um deles. Valeu e até a próxima!